A paz do Senhor seja convosco. Veja bem, eu quero falar de duas coisas importantes aqui num texto muito conhecido, que é o texto de 1 aos Coríntios capítulo 11, versículo 23 até o versículo de número 34, uma leitura muito comum, que é própria do culto de Santa Ceia, da cerimônia de Santa Ceia do Senhor que nós temos em nossas igrejas. Veja bem, especificamente eu irei falar de duas coisas, tá? Não irei fazer a leitura completa, mas você pode fazer isso posteriormente. Eu quero chamar a atenção para dois detalhes aqui neste texto. O versículo de número 26, preste atenção. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Eu quero que você note aqui o pronome utilizado. Porque todas as vezes que comerdes este pão, veja o pronome, este pão, e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28. Veja bem. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão. Deste pão. Mudou o pronome. E beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por que essa mudança de pronome? Veja que o versículo de número 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão, este enunciado do versículo de número 26, ele é um enunciado que está englobando a comunidade da igreja. Se comerdes este pão, é uma fala que é feita para a comunidade. Quando Paulo escreve dizendo, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, ele está se direcionando à comunidade da igreja na sua totalidade. O versículo 27 é a mesma coisa. Por isso que ele diz também no versículo 27, portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice. Ele mantém ainda aqui, neste enunciado, uma fala também para a comunidade. O versículo 28, ele vai ser mais enfático. Veja bem, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aí ele já parte para uma individualidade. Examinar cada um a si próprio. Individualidade. Assim coma deste pão e beba deste cálice. Aquele que come este pão está comendo o pão inteiro. Se eu posso, por exemplo, vamos lá. Eu tenho aqui como exemplo esse pedaço de papel. Suponhamos que esse pedaço de papel seja um pão. Quando eu me refiro a este pão, eu estou me referindo ao pão inteiro. Quando eu digo deste pão, comer deste pão, é comer um pedaço do pão. Então, comer este pão, tá? Eu estou simbolizando aqui o pão através deste pedaço de papel. Entenda que este pão inteiro, comer deste pão é comer uma parte do pão. É sabido que se tratava de uma festa chamada da festa do ágape, feita pelos cristãos naquela época. E o próprio texto, quando nós o lemos, há uma reprimenda aqui do apóstolo Paulo em relação àqueles irmãos que não esperavam pelos demais. Portanto, o ensinamento de Paulo aqui é que nós não comamos o pão inteiro. Quem come o pão inteiro está sendo egoísta, não está esperando pelos seus irmãos. Então, não se come o pão inteiro, mas se come do pão, não o pão. Então, há uma diferença entre comer o pão. Quem come o pão não divide o pão.
Mas o ensinamento paulino é que nós devemos comer do pão. Isso fala de dividir, de todos poderem participar igualmente, tanto do corpo do Senhor, como também a mesma coisa do cálice. Não tomar o cálice, mas tomar do cálice. Esse é o ensinamento proposto aqui neste texto que fala a respeito da festa do ágape, que era a festa do amor, quando os cristãos se reuniam para poderem celebrar não apenas a morte de Cristo, o seu sacrifício, mas também a sua ressurreição. Para mais vídeos como este, curta-nos e siga-nos. Muito obrigado, até a próxima.